Eu só vou pedir para você botar em ocultar ali, isso, e colocar em isso, perfeito. Ok. Pronto? Então, para a última apresentação da mesa 3, nós temos a professora Luciana de Medeiros, arquiteta urbanista, mestre em psicologia com ênfase em psicologia ambiental, ambas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutora em arquitetura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora do Departamento de Arquitetura e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é membro do Grupo de Pesquisa em Projetos de Arquitetura e Percepção do Ambiente da UFRN e do Grupo de Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar e já UF e membro da BDH. Muito bem-vinda, professora. Pode começar. Ok, gente, obrigada. Agradeço já a oportunidade de me juntar a vocês aqui no seminário do GEAOSP e parabenizo as apresentadoras, né, os apresentadores antes de mim. Essa é uma oportunidade de mostrar um pouquinho da pesquisa que a gente está realizando, é uma síntese da pesquisa Novos Paradigmas para Projetos de Edifícios de Atenção à Saúde, Desafios e Oportunidades. Junto comigo estão as colaboradoras Aline Lima, que é arquiteta, mestre pela UFRN, e Ana Cecília, que é estudante de graduação e bolsista de iniciação científica. Bom, essa apresentação está esquematizada nos seguintes tópicos: introdução, objetivo, aspectos metodológicos, principais resultados e considerações finais. Antes de entrar no estudo propriamente dito, eu queria só comentar um pouco para vocês o contexto, né, desse estudo. Ele é fruto de um projeto de pesquisa de iniciação científica que começou ano passado, e se trata de uma pesquisa ampla, guarda-chuva. Provavelmente a gente terá novos estudos agregados aí, temos previsão de continuidade e teremos novos colaboradores em breve. Bom, então, com relação à introdução, a gente tem feito uma discussão, né, e continua fazendo nessa pesquisa sobre as transformações do mundo contemporâneo, as mudanças de paradigma na saúde e a interferência, né, dessas duas grandes questões nos projetos de edifício de atenção à saúde. Sobre as transformações no mundo contemporâneo, a gente tem visto que temos quesitos relacionados às mudanças climáticas, ao aumento da longevidade, às novas tecnologias, e quanto às mudanças de paradigma na saúde, a gente tem hoje uma visão um pouco mais sistêmica, né? Hoje a gente entende que saúde não é só a ausência de doença e a gente trata do ser humano como um ser biopsicoespiritual, né, e social. Nos apoiamos em alguns autores internacionais, mas também em autores nacionais que tratam do assunto. E por falar em transformações, em mudanças de paradigma, a gente se depara com uma necessidade muito grande de adaptação dos projetos para o futuro, né? E é isso que a literatura tem dito para a gente. E fazemos uma associação com um autor, né, que é Jean-Pierre Poutinet, e o livro dele, Antropologia do Projeto, que fala que o projeto, né, qualquer tipo de projeto, é um modo de antecipação, então a gente também compreende que o projeto de arquitetura é um modo de antecipação, e que a gente precisa assumir uma postura ativa diante dessas possibilidades que estão por vir. Claro que a gente não tem controle sobre isso, mas a gente estuda para poder se preparar, né, nos projetos e para adaptá-los às novas demandas. Ainda com relação à literatura dessa discussão inicial, eu trago Krista Sykes, que fala sobre o campo ampliado de arquitetura, e quatro aspectos bastante recorrentes e que ela menciona bastante, que é uma característica da contemporaneidade, que é a arquitetura verde, né, as questões humano-ambientais muito importantes, as tecnologias digitais, inclusive para o processo de projeto, questões do cotidiano relacionadas ao foco no usuário e à diversidade, demandas reais e à interdisciplinaridade. Bom, além disso, a gente se baseia num relatório da Organização Mundial de Saúde, que foi publicado em 2023, conhecido de muitos aqui, que ele expõe alguns conceitos e diretrizes de projeto para o Hospital do Futuro. Então, a gente começa a perceber que essa palavra, né, futuro, ela está bastante presente. Sendo assim, o objetivo da nossa pesquisa é compreender como os espaços de atenção à saúde têm respondido aos desafios da contemporaneidade, considerando novos conceitos e aqueles já conhecidos, né, incorporados à área, como os que estão relacionados aos estudos pessoa-ambiente e aqueles associados a situações emergenciais, como desastres climáticos ou o que aconteceu na época da pandemia.
Em relação aos aspectos metodológicos, a gente tem uma pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, que inclui procedimentos e técnicas bastante relacionados a cada uma dessas fases, né? A revisão de literatura e depois a fase empírica, que é a análise de projetos. Então, aqui, para que vocês compreendam, né, como a gente está fazendo essa pesquisa, essa primeira fase de revisão de literatura não é uma revisão sistemática, porque a gente tem muitos conceitos para dar conta, a gente está fazendo uma aproximação, né, desse tema e desse conjunto de informações. Então, a base da gente é o relatório da Organização Mundial de Saúde, assim como alguns, né, autores da literatura já citada na introdução, livros e artigos. Os artigos buscados para esta revisão de literatura são aqueles artigos mencionados pelo relatório da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente organizou esse material, leu todos os resumos para poder escolher alguns artigos para leitura, e eles foram escolhidos com base em termos como futuro, previsão do futuro, adaptabilidade e as estratégias de projeto relacionadas a essa preparação para o futuro. Fizemos leituras, fechamentos, buscamos por novos artigos, né, através da técnica bola de neve, vendo os artigos que já foram citados, a gente viu outros, e conseguimos definir algumas categorias analíticas para as fases seguintes, né, que a gente vai analisar projetos de arquitetura. Nessa fase de análise de projetos, foi bastante interessante porque ficamos pensando que projetos iríamos analisar, que tipo de projeto, que perfil, como iríamos atrás desses projetos. Então, a gente tinha algumas opções, né? Optar por projetos de arquitetura de alguns arquitetos específicos ou escritórios de arquitetura, mas a gente precisaria tanto de material gráfico como de material textual, né? O discurso para poder a gente conseguir encontrar, né, e compreender determinadas categorias analíticas. E a gente tinha também sites de concurso de projeto, nem sempre a gente consegue, né, relacionado a hospital ou ambiente de atenção à saúde, dentro do recorte temporal que a gente queria. A gente buscou nos últimos 10 anos, quer dizer, 5 anos depois da pandemia e 5 anos antes da pandemia. E nós tínhamos o ArcDaily, né, tão utilizado por muitos de nós e pelos alunos. Então, decidimos pelo ArcDaily e fizemos uma sistematização do material recortado. Como é que a gente fez esse recorte? A gente buscou dentro da categoria que o site permite, né, um site aberto de acesso livre, dentro da categoria arquitetura hospitalar, a subcategoria hospitais. E aí, juntamos todo o material encontrado dentro desse recorte temporal dos últimos 10 anos e definimos um método de análise gráfica da forma. Havíamos pensado em alguns autores como Francis Xing, Clark Pose, Simon Owen e Baker, por exemplo, mas resolvemos optar por Júlio Vieira, porque ele faz uma compilação dos métodos desses autores anteriores, e ele insere a questão do contexto na análise gráfica da forma. E contexto tem sido algo muito interessante, porque a gente tem visto, inclusive no relatório da Organização Mundial de Saúde, que o entorno é bastante importante e a relação do edifício com o que tem ao redor dele. Então, a última fase, né, da análise de projeto é fazer a análise gráfica da forma, juntando com as categorias, né, de Júlio Vieira e com as categorias do relatório da Organização Mundial de Saúde. Então, aqui é só para vocês verem alguns exemplos das tabelas que a gente utilizou para organizar os artigos, das fichas que a gente fez para fazer a revisão bibliográfica desse material mencionado. Com relação às categorias de análise de projeto, né, que a gente buscou duas vias, uma, o relatório da Organização Mundial de Saúde, a outra via são as categorias propostas por Júlio Vieira, e com relação ao relatório da Organização Mundial de Saúde, eles propõem alguns conceitos, e dentro desses conceitos que eles separam fora do hospital e dentro do hospital, né, ou estabelecimento assistencial de saúde. Dentro desses conceitos existem estratégias de projeto. Depois de ler, pensar, né, fazer a revisão de literatura, a gente pensou um pouquinho que não faria muito sentido separar o lado externo e o lado interno, porque alguns desses conceitos não permitem esse olhar
de tanta cisão, né, entre o exterior e o interior. E alguns deles, por exemplo, acessibilidade, porque tem mobilidade urbana até chegar ao edifício, outro, desenho universal, outro, questões de humanização, em que isso está muito misturado. Então, nós elegemos algumas dessas categorias, né, baseadas no relatório, e vimos aqui que temos alguns temas: inserção urbana e rede de saúde, inserção na paisagem, acessibilidade, desenho universal e orientabilidade, funcionalidade e setorização, sustentabilidade, flexibilidade, resiliência e preparação para o futuro, humanização dos espaços, segurança e controle de infecção e tecnologias digitais e virtuais. Bom, aqui é um exemplo de uma fichinha com todas essas categorias, né, essas baseadas no relatório da Organização Mundial de Saúde, que facilita a nossa vida na hora de juntar, né, junto com as categorias de análise gráfica da forma, para fazer a análise dos projetos. Então, aqui é o exemplo de uma delas, né. Com relação aos projetos arquitetônicos, e eu ainda estou explicando um pouquinho como foi que a gente fez, né, essa parte inicial da pesquisa. Com relação aos projetos arquitetônicos, eu já comentei que a gente tem um recorte temporal, a gente estabeleceu uma subcategoria dentro do site ArcDaily, um recorte temporal, e pegamos todos os estabelecimentos presentes ali no site dentro daquele recorte temporal. É importante dizer que se mistura um pouco, né, nem sempre tem só hospital, apesar da gente ter buscado dentro da categoria, da subcategoria hospital, mas nem sempre tem só isso. 90 a 95% é hospital, mas tem uns outros que não são, e mesmo assim a gente anexou todos, né, organizou em tabelas, identificando o tipo de edifício, se tratava, né, aquele projeto de uma reforma de uma obra completa, ou apresentação só de uma parte da edificação. Lemos todos os textos para a identificação das categorias de análise e vimos todo o material relacionado também à parte gráfica, para poder fazer uma triagem para a etapa posterior. Então, aqui está um exemplozinho do quadro que a gente utilizou nessa etapa inicial, que eu estou chamando de aproximação com os projetos, né, já que a gente fez a opção pelo ArcDaily por uma subcategoria do site. Bom, vindo para os principais resultados. Com relação à revisão de literatura, a gente encontra, né, o que os autores dizem, né, a gente encontra temas e conceitos já consolidados na área, né, pelo menos a gente, nesse século XXI, há pelo menos 20, 25 anos, a gente já vem ouvindo, né, a respeito deles, como humanização dos espaços, flexibilidade, funcionalidade, sustentabilidade. O futuro, a palavra futuro, a preparação para o futuro está sempre presente nessas pesquisas e publicações, assim como novas tecnologias e inovações. Lembrando, nesse caso é interessante porque, dependendo do período em que a gente esteja e das publicações naquele momento, sempre vai ter algum tipo de menção a respeito disso, mas, claro, é evidente que levando em consideração as tecnologias daquele momento, né? As do próximo, aí a próxima publicação vai acrescentar algo mais novo. Então, o edifício de atenção à saúde contemporâneo estaria, né, bastante centrado na humanização, na saúde 4.0 e na resiliência. O termo resiliência é bem interessante porque, em relação à revisão de literatura, é bastante comentado, mas com relação ao início do contato da gente com os projetos, já tem um outro olhar e já é um pouquinho diferente. Bom, então, dessa fase empírica que começou, né, da análise projetual, a gente fez essa aproximação e leu todos os textos explicativos dos projetos. Os temas e conceitos mais mencionados, em primeiríssimo lugar, a integração com a natureza, humanização e o foco no usuário. Depois vem setorização, funcionalidade e flexibilidade, porque me parece que todos os arquitetos e escritórios de arquitetura, quase tudo, né, explicam seus projetos falando dos aspectos anteriores, né, integração com a natureza, humanização e foco no usuário, mas também falando muito sobre aspectos técnicos e funcionais do projeto que ele está expondo ali no site. Em terceiro lugar, conforto ambiental, estratégias passivas de conforto e sustentabilidade, incluindo as certificações ambientais. Interessante notar que todos esses textos que estão em conjunto com os projetos, né, do ArcDaily, eles dão destaque para a substituição da imagem negativa dos ambientes de atenção à saúde. Muitos deles falam que o projeto é assim porque estão procurando considerar a imagem antiga dos hospitais sombrios, frios que a gente tinha para hospitais
muito mais humanos, muito mais relacionado ao exterior, à natureza e colocando o usuário, e que não é só o paciente, né, o funcionário também, os acompanhantes também, em primeiro lugar. Interessante dizer que nos textos não aparece o termo resiliência, e há um destaque muito grande para o espaço interno e materialidade. Então, os projetos de interiores, eles são bastante mencionados também, mesmo quando o assunto é um grande projeto de um grande hospital, o projeto de interiores é mencionado. Bom, com relação aos próximos passos e algumas limitações encontradas, a gente precisa sistematizar melhor esses conceitos, porque eles são muitos e a gente tem muitas variáveis, né, para lidar com elas no restante da análise de projeto, e a gente tem algumas limitações que é nessa busca, né, de projetos no site. Primeiro, porque não aceita outros critérios de busca, então a gente demora bastante para encontrar o material, para selecionar. Depois, porque existe uma diversidade muito grande de projetos em cada subcategoria. Então, nós elegemos a subcategoria do ArcDaily, que é hospital, né, dentro de arquitetura hospitalar, mas quando a gente vai para as outras, que é centro de saúde, instalações médicas, clínicas, é uma infinidade de edifícios com perfis diferentes e fica bem complicado a gente tentar se organizar. É possível, né, mas é bastante demorado o trabalho. Existe uma variação muito grande também quanto ao material de cada projeto. Então, às vezes a gente acha que um projeto é muito bom, mas ele não tem desenhos suficientes para uma análise que vai ser feita agora nessa fase, né, com a análise gráfica da forma. Ou então, ao contrário, tem muito desenho e o texto não diz quase nada. E as informações são atualizadas constantemente, o que é bom por um lado, mas é ruim por outro. Por quê? Porque a gente começou a fazer essa pesquisa e depois de uns 3 meses a gente já teve que atualizar. E a gente tem um próximo passo, que é adotar critérios para a seleção dos projetos que serão analisados. Uma das coisas que foi comentada, né, anteriormente, que a gente precisa detalhar melhor, organizar melhor cada conceito, que é mencionado no relatório da Organização Mundial de Saúde. Eles só falam os conceitos, claro, também não é o objetivo do relatório da Organização Mundial de Saúde, mas eles falam os principais conceitos e algumas estratégias projetuais. E a gente percebe que será de contribuição para o restante da pesquisa e para outras pesquisas se a gente tentar esmiuçar um pouquinho mais cada conceito desse. Então, aqui tem um dos exemplos, que é pegar o tema, por exemplo, inserção na paisagem e integração com a natureza, ver um conceito, healing gardens, né, ou jardins terapêuticos, como seja, ou jardins de cura, e tentar distribuir em categorias, cada critério ou dimensão que será analisada, e os indicadores. A gente precisa chegar até aí, por quê? Porque a gente só pode analisar um espaço físico, né, em uso, ou um projeto arquitetônico, se a gente tiver indicadores. Então, faz parte das próximas etapas da pesquisa. Bom, chegando nas considerações finais, a gente tem que os elementos do chamado Hospital Preparado para o Futuro já começam a se materializar, né? E de acordo com esses projetos que a gente começou essa aproximação, já estão materializados, e existe um consenso sobre o papel do espaço sociofísico no processo de cura e na relação do meio ambiente, edifício e usuário. O estudo destaca também a necessidade desse detalhamento de cada conceito, para que a gente chegue até os indicadores, e a gente precisa da análise de um número representativo de projetos arquitetônicos, né, o que aponta para a continuidade da pesquisa. Aqui são algumas referências utilizadas até o momento, e eu queria agradecer muito a vocês. Aqui está meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato. Muito obrigada, procurei ser bastante breve aqui e cumprir o tempo.